José era muito jovem quando foi vendido como escravo para o Egito. Aos 17 anos, parecia que não tinha mais futuro para esse rapaz talentoso. Mas não estava tudo terminado. Na verdade, esse problema foi o início de um grande plano de Deus para salvar muitas nações. Já no Egito, depois de servir fielmente a casa de Potifar, ele foi condenado e preso injustamente. Mesmo depois de interpretar com sucesso os sonhos do padeiro e do copeiro, depois de 3 dias, como José previu, o copeiro foi libertado e reassumiu sua função a serviço do faraó. José foi deixado a sofrer na prisão por mais 2 anos. Quando o faraó teve seus sonhos com as 7 vacas gordas e as 7 vacas magras, e as 7 espigas cheias e as 7 espigas magras, o copeiro se lembrou de José. De acordo com Gênesis 41:46, José estava então com 30 anos. Passaram-se 13 anos difíceis. Durante todo esse tempo, ele permaneceu fiel a Deus. A fé inabalável, a excelente integridade e a divina sabedoria de José colocaram-no em uma posição de favor junto ao faraó, e José se tornou o segundo no comando do Império Egípcio. As experiências dos últimos 13 anos prepararam José para aquele momento. 13 anos antes, Potifar viu que o Senhor estava com José e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava com suas mãos. O passado de José não determinou seu presente. Ele foi fiel a Deus e reconheceu o favor divino, mesmo as suas circunstâncias mais desafiadoras. Quando a esposa de Potifar fez tentativas desejadas em direção a José continuamente, ele fugiu. Suas respostas para ela são clássicas. Como poderia eu tamanha maldade e pecaria contra meu Deus? Quando foi preso injustamente, sua capacidade de liderar e reputação imaculada impressionavam o carcereiro. Mais uma vez, José subiu para uma posição de liderança. Deus o ofereceu, a narrativa afirma. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Gênesis 39:21. Depois de interpretar o sonho do copeiro e do padeiro, José não foi muito ansioso com sua posição de prisioneiro. Decidiu confiar em Deus e fazer o melhor. Quando finalmente foi chamado para interpretar o sonho do faraó, não assumiu nenhum crédito para si. Ele simplesmente disse: "Isto não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta provável." Gênesis 41:16. Quando o faraó entendeu o seu sonho e seu significado, escolheu José para construir os depósitos para preservar os grãos durante os 7 anos de fartura, porque o Espírito de Deus estava com ele. Nem a genética nem o meio em que foi criado determinou o futuro de José, mas sua escolha em confiar em Deus, pois sua fé transcendeu as circunstâncias. Eis um exemplo a todas as gerações que vivem na terra. Deus será um auxílio presente e seu Espírito um escudo. Embora cercados pelas mais veredas tentações, existe uma fonte de força a qual podemos recorrer e por meio da qual podemos resistir a essas tentações. Quão feroz foi o ataque à imoralidade de José. Esse ataque veio de alguém influente, do tipo que provavelmente poderia extraviá-lo. No entanto, com que rapidez e firmeza foi resistido. José havia colocado sua reputação e interesse nas mãos de Deus. Embora ele tivesse sofrido aflições por um tempo, a fim de que fosse preparado para ocupar uma posição importante, Deus guardou com segurança aquela reputação que tinha sido manchada por uma perversa acusadora. Depois, no momento certo, ele fez com que José resplandecesse.
Deus fez até mesmo da prisão o caminho para a exaltação de José. A virtude, com o tempo, trará sua recompensa. O escudo que cobria o coração de José era o temor de Deus, que o fazia ser fiel e justo ao seu Senhor e fiel a Deus. José desprezou a ingratidão que poderia levá-lo a abusar da confiança de seu senhor, embora seu senhor talvez jamais soubesse disso. Desde o início da história de José, podemos ver que ele tinha fé e sabia qual era sua missão: servir a Deus e ao próximo. Isso o manteve firme mesmo nas provações, e ele que passou por tantas desventuras veio se tornar o segundo homem mais importante do Egito. A história de José mostra que mesmo em situações adversas, devemos dar o nosso melhor, e quando sabemos o nosso propósito e quem está do nosso lado, não temos o que temer. O que temos que aprender é identificar as bênçãos disfarçadas em provações. Querido Deus, nos ajude, Pai, a ser fiel a Ti a toda prova, que as provações da nossa vida não nos afastem de Ti, pois sabemos que o Senhor é o único caminho que devemos seguir. Que Seu Espírito nos ajude, Pai, a se manter na estrada que nos leva à Sua direção. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.